que é uma satisfação, uma honra poder participar aqui com vocês novamente, né? E a gente vem aqui comentar hoje de um assunto que é bastante relevante no Enem, falar sobre Revolução Industrial. Para quem ainda não está habituado às minhas aulas, eu gosto sempre de fazer uma apresentação antes, né? Contextualizar um pouco para poder a gente entrar no assunto, tá certo? Então, vamos lá, te organiza, te ajeita aí na tua cadeira, tá? Já já a gente vai começar com essa matéria, com essa disciplina nova, beleza? Pois bem, a gente vai colocar para vocês algumas orientações, certo? Alguns direcionamentos para que tu possa entender o que a gente está te mostrando. E, claro, é baseado no que está na matriz de referência no edital do Enem para que você possa estudar, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai começar colocando para vocês aí na tela e a gente vai fazendo o acompanhamento e eu vou explicando isso daí para a gente entrar no assunto. Vamos lá. Bom, o assunto que a gente vai passar a ver agora é sobre Revolução Industrial. Tá? Essa Revolução Industrial, ela é, de uma certa forma, um conjunto de situações que ocorrem basicamente na Europa. Ela vai ter uma característica predominante, né, na Inglaterra, tudo bem? E aí a gente vai explicando aos poucos. Mas vamos primeiro olhar aqui a tua matriz de referência. Tá? Eu gosto de mostrar para vocês para que você se sinta seguro de saber o que, que eu estou falando para você, para que você não fique preocupado. Então, aonde está isso? Como você tem que estudar? Então, de uma forma bem rápida, a tua matriz de referência ela vai ensinar para ti o objeto do conhecimento, tá? E principalmente as características de transformações das estruturas produtivas. Então, assim, de que forma a gente pode observar isso? Vamos lá. Quando a gente fala de transformação da estrutura produtiva, a gente via antes da Revolução Industrial uma estrutura produtiva como do feudalismo, por exemplo. Né? Tu tinha um proprietário rural, uma pessoa que prestava serviço, não recebia salário, e agora tu tem uma configuração diferenciada. Uma pessoa que vai trabalhar dentro das indústrias, vai morar na área urbana, não mais na área rural, e assim por diante. Bem? O foco principal, Revolução Industrial, criação do sistema de fábricas na Europa e transformações no processo de produção, formação do espaço urbano industrial. Então, são dois pontos que ele cita para ti, né, que são a tua diretriz, são o teu ponto mais importante, certo? Vou passar mais uma tela aqui. Tá? Agora, a parte que vem, digamos assim, objetivamente na prova. As competências e as habilidades. Tá? Competência 4. Entender as transformações técnicas e tecnologias e seus impactos nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. O que significa essa competência? Tu entender que tu tinha uma vida antes da Revolução, uma vida durante a Revolução e uma vida após a Revolução Industrial. Certo? As habilidades. Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e na vida social. Analisar fatores que implicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Essa habilidade 17 ela é um ponto importante, porque ela vai poder apresentar para ti características de outras disciplinas, não só da história, tá? Mas da própria geografia. Aí entra a questão da interdisciplinaridade, e isso é um ponto muito importante. Habilidade 18. Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Um chamamento, né, uma observação em cima da circulação de riquezas. A gente vai falar isso mais à frente, mas tem a ver também com a questão do Brasil. A mineração que foi produzida no Brasil durante o século XVII, século XVIII, abasteceu financeiramente a Inglaterra durante um certo período. E a gente vai explicar isso também posteriormente. A gente está colocando história geral e história do Brasil no mesmo ponto. Habilidade 19. Reconhecer as transformações, técnicas e tecnologias que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. E por último, habilidade 20. Selecionar argumentos favoráveis ou contrário
às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida e ao mundo do trabalho. Então, para deixar claro para ti, para que tu não penses, né, que a gente está colocando apenas o assunto, não, a gente está colocando para ti de onde vem e qual o segmento que a gente vai dar, ok? Depois tu volta aqui nas competências, habilidades, objetos, tudinho, vê com calma, mas agora vamos partir para a aula, tá certo? Vamos lá. Primeiro, uma introdução básica, tá? Eu vou colocar para vocês aí, fazer a leitura junto com vocês a respeito dessa situação. Vamos lá, eu vou acompanhando aqui no monitor e aí vocês vão acompanhando também aí, ó. A introdução, basicamente, a gente vai poder definir de uma forma mais direta, quando a gente entende que o processo de intensas transformações e explosão na capacidade humana de desenvolver técnicas produtivas, tecnologias, mercadorias e serviços, e que ocorreram em tempo e em espaço determinado. Ocorre nos séculos XVIII e XIX na Inglaterra e em partes da Escócia, e compõe um grupo de eventos constituídos como revoluções burguesas. Observa que tu tem um direcionamento, né, a respeito das características. Tu tem mudança na questão do serviço, tu tem mudança na questão do transporte, na tecnologia, na vida humana de um modo geral. O Enem, ele tem a prerrogativa, né, ele te dá uma base anterior de fazer um deslocamento espacial, onde ele pode comparar uma situação antiga ou do passado com uma situação do presente, tudo bem? E aí, de que forma a gente poderia já observar isso no nosso momento atual? Vamos lá. Se teve mudança, por exemplo, na questão de logísticas, lá durante a Revolução Industrial, a questão da comunicação com a invenção do telégrafo, a gente pode fazer um deslocamento temporal e entender que hoje, esse momento e esse ambiente aqui, ele é algo que é parecido. A gente está mudando a nossa rotina e o nosso padrão de atividade. A live, por exemplo, que a gente tem feito aqui no Instituto à Prova, né? Então isso daí mostra, né, como comparativo o que aconteceu num determinado período, lá atrás, no passado, e que hoje acontece também. O Eric Robensbauer, que é um historiador muito conhecido, ele diz que a Revolução Industrial é um processo que ainda não chegou no seu final. Ainda existe uma Revolução Industrial. Ele só não gostava de definir sobre primeira, segunda, terceira. Ele citava, mas não era uma característica dele, definir por quantidade, bem? Mas ele dizia, muito importante vocês saberem disso, que a Revolução Industrial era e é um processo ainda ocorrendo, né? Está ocorrendo, perdão. Vamos lá. E aí algo que é muito importante, né, na tua prova do Enem, que são as imagens que são trabalhadas. E vamos lá, né, fazer aí uma pequena atividade mental, não é isso? Observe essa imagem, tente entender o que ela representa, né? Primeiramente, a visão macro que a gente tem dessa imagem. É um ambiente rural. Fala assim, como é que a gente entende que é um ambiente rural? Pela questão da árvore, né? O próprio piso onde está sendo utilizado pelas pessoas para andar, você não observa grandes construções nem nada do tipo. Então, a gente caracteriza, de fato, como um ambiente rural. Outras características, as vestimentas das pessoas também caracteriza e os utensílios que estão sendo utilizados. Se você prestar atenção, tem alguns utensílios, que são característicos da vida rural, tudo bem? E aí você pode observar essa imagem com calma posteriormente, lembrando que é sempre bom vocês fazerem esse tipo de análise, porque quando vem no Enem, vem justamente algo a ser interpretado numa imagem, em um texto e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá. Mais uma imagem aí para vocês, né? Espero que vocês possam observar com calma também posteriormente, mas é uma dica, né? Sempre olha, primeiramente, a visão mais ao fundo da imagem, quando se tratar dessas questões de comparativo, né? Observa que ao fundo tu tem uma série de indústrias
e estão produzindo, né? A prova da produção é justamente a fumaça que está saindo lá das chaminés e assim por diante. Um ponto interessante aí, na parte mais próxima da imagem, é quando a gente vê pessoas em processo de mudança, talvez, né? A gente vê uma pessoa montada em um cavalo, provavelmente, com alguns objetos, outro vem trazendo no pescoço, enfim, nas costas, e a parte que é bem relevante também, que fica mais ao lado esquerdo da imagem, é algumas pessoas construindo espécies de tenda, tá? Como se fossem se fixar nesse local. Alacir, o que significa isso? Significa que o processo da Revolução Industrial, ele foi um processo que ele modificou também o cotidiano de moradia, né, das pessoas. O processo de industrialização, a gente vai ver já já, ele começou a partir de um processo chamado de cercamento, que foram propriedades rurais que passaram a ser de propriedade privada, deixou de ser de uso coletivo. Então, muitas pessoas vão migrar, vão se mudar e assim por diante. Tudo bem? Posteriormente, tu pode olhar com mais calma essa imagem e, se tiver dúvida, também a gente vai estar falando, conversando. Vamos lá, vou passar aqui, hein, gente? Bom, agora, na parte prática aí, a gente está apresentando para ti os antecedentes da Revolução, ou seja, as causas, né? Situações que motivaram o processo da Revolução Industrial. Aí tu pode perguntar, Alacir, essa motivação, ela foi premeditada? Isso daí já é bem difícil de rastrear. Não tem como definir, de fato, se foi algo premeditado ou não. A gente tenta ligar os fatos e entender que eles têm causa e consequência. Tudo bem? E aí a gente vai apresentar um por um aqui para vocês. Vamos lá. O primeiro antecedente que a gente pode citar para vocês é o processo colonial europeu. Processo colonial europeu. Alacir, o que significa isso? Significa que foi um processo em que os europeus em geral, começou com Portugal, começou com Espanha, eles começaram a fazer o quê? As grandes navegações ou a expansão marítima. Só que no final de tudo isso, lá pelo século XV, XVI, parte do XVII, quem acabou se tornando uma potência dentro desse processo de expansão marítima foi a Inglaterra. Tá? Então a gente tem que considerar, sim, esse processo colonial, né, um processo relevante para a Revolução Industrial. Tudo bem? Outro aspecto é o que a gente cita de hegemonia dos mares. O que significa essa hegemonia? Significa que, aos poucos, né, conforme a Inglaterra ia se tornando uma potência, ela passou também a entrar em conflitos com outras nações europeias. E, além de entrar nesses conflitos, ela acabava o quê? Vencendo ou se impondo de alguma forma, politicamente, economicamente, militarmente e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, isso também é um ponto bem relevante, a hegemonia da Inglaterra dentro dos mares em geral. Tá ok? Outro ponto, o processo de enriquecimento. Bom, se eu tive um processo colonial que foi, digamos assim, bem sucedido, e eu estou tendo uma hegemonia nos mares, consequentemente eu vou ter um enriquecimento por conta desse processo. Tá? Lembrando que esse processo aí, esse período, né, ele é um período em que estão ocorrendo as explorações coloniais. Assim como Portugal explorou o Brasil, a Inglaterra tem as suas colônias e está tirando proveito, está tirando recursos, está tirando riqueza dessas colônias. Tudo certo? Outro ponto. Quando tu passa a enriquecer, provavelmente tu vai ter duas opções. Aí eu não vou entrar no mérito, né? A tua consciência vai dizer, se tu enriquece, tu vai gastar tudo de uma vez? Ou tu vai armazenar esse dinheiro e fazer investimentos? Bom, a Inglaterra fez a segunda opção. Além dela guardar esse dinheiro, ela passou a reinvestir esse dinheiro. E aí um ponto muito interessante, que passa a ser a atividade bancária. Os bancos, eles passam a ganhar mais espaço nesse momento, que foi pelo final do século XVI, já para início do século XVII. Tudo bem? Então, os bancos passam a fazer parte. Qual é o papel dos bancos?
articular investimentos, gerar riquezas, tanto para os próprios bancos, como para os seus investidores. Isso foi um processo natural, tudo bem? Aí a atividade bancária eu já citei para vocês, né? E aí a gente estava falando basicamente de questões externas. Agora, a gente vai citar algumas características internas da Inglaterra. Eu falei ainda há pouco para ti a respeito dos cercamentos. Professor, o que significou basicamente esses cercamentos? Ou o que significaram esses cercamentos? Bom, a Inglaterra, de um modo geral, vinha, né, de um processo feudal relativamente bem sucedido, né? A concentração das riquezas, das terras na mão dos reis, dos absolutistas e assim por diante. Porém, uma classe de pessoas começava a questionar esse poder absoluto, né? É quando, por exemplo, a gente vai ouvir falar das ideias iluministas. Lembrando, essas ideias iluministas, elas basicamente são estimuladas, apoiadas, seguidas por pessoas da elite. Pode não ser da nobreza, mas de uma elite que está ascendente, né? Se é uma elite ascendente nesse período, eu estou falando de quem? Da burguesia. A burguesia passa a exercer uma influência muito grande dentro da sociedade. Tudo bem? Ficou claro isso aí para vocês? Beleza. Então, os cercamentos vão ocorrer da seguinte forma. Vocês têm uma grande quantidade de terras ocupada por muitos trabalhadores. Qual vai ser a ação do cercamento? Você vai tirar esses trabalhadores rurais, esses trabalhadores familiares das suas terras, e você vai passar a utilizar essa propriedade agora para uma grande produção. Nesse caso, qual foi a grande produção? Foi a pecuária, a criação de ovelhas, né? Para que criar ovelha? Porque tu vai poder tirar a lã, tirando a lã, tu vai poder criar a indústria têxtil, né? Que vai ser de roupas, enfim, vai ser basicamente dessa atividade. Tudo bem? Vamos lá. Se eu estou falando para ti que as famílias foram tiradas de suas terras, para onde elas vão a partir de agora? E aí eu volto às imagens que a gente falou ainda há pouco, né? Na primeira imagem, uma família num processo de saída da área rural, e na outra você vê também isso, só que numa parte mais ampla, e pessoas até buscando um ambiente mais próximo da onde elas moravam. Isso caracterizou, nesse momento, o chamado êxodo rural. O êxodo rural nada mais é do que essa fuga, né? Do que esse incentivo nada tranquilo da burguesia para que esses camponeses saíssem de suas terras. Tudo bem? Outra característica, né? O êxodo rural, ele proporcionou, então, se todo mundo saiu da área rural e partiu para a área urbana, ou algumas pessoas foram para a área urbana, a gente passa a ter, nesse momento, uma grande disponibilidade de mão de obra, força de trabalho. Tudo bem? E aí também essas características elas vão ser apontadas para outras características posteriormente. Vamos finalizar aqui. Outro ponto muito importante, e isso até gera dúvida em alguns alunos, né? Professor, a Inglaterra, ela tinha todo um grupo de colônias. Ela só tinha matéria-prima explorada dessas colônias? Não. Era das suas colônias, sim, mas também no seu próprio território, a Inglaterra tinha recursos naturais. No seu próprio território, a Inglaterra tinha matéria-prima. E isso foi um passo, ou um ponto muito importante para que a Inglaterra fosse pioneira nesse processo de revolução industrial. Enquanto a Bélgica dependia exclusivamente ou muito de suas colônias, a Inglaterra dependia, sim, porém, ela já tinha também matéria-prima no seu território. Ficou claro isso? Espero que sim. Qualquer dúvida, vai mandando que a gente vai buscando responder da melhor forma possível. Tudo bem? Outras características aqui, ó, apresentando agora para ti. Revolução agrícola. Professor, o que significa essa revolução agrícola? Bom, a revolução agrícola ela foi basicamente um incentivo, né, ou um aumento da produtividade agrícola. Aí tu pergunta assim, pô, mas a galera foi toda expulsa das suas terras. Não estavam preocupados se eles iam, para onde eles iam morar, o que eles iam fazer. Porém, tem um detalhe muito importante nisso daí. Expulsos ou não, toda essa galera que foi expulsa de lá ainda vai ter que comer, vai ter que se alimentar.
independente de como for. Nesse caso, tu vai desenvolver a agricultura com o objetivo de lucrar em cima dessa produção agrícola. Independente se a pessoa vai ter dinheiro ou não, ela vai ter que dar o jeito dela de comer. Então, a revolução agrícola, nesse momento, ela se fez importante. Assim como a pecuária, a criação de ovelhas, para que tu produzisse lã, a agricultura também vai ter um peso muito relevante, justamente pelo processo de alimentação. Tudo bem? Vamos lá. Então, tu desenvolveu novas culturas agrícolas, né? E aí a gente pode falar, por exemplo, milho, batata, enfim, vários alimentos, frutas em geral, passaram a ser bastante produzidas. Tu vai ter melhoras, né, no processo das técnicas agrícolas e, claro, tu vai ter um aumento do processo de cercamento, ok? E aí está o termo em inglês, tá? No caso, como se fosse a tradução do que é o cercamento. Os novos aspectos, né? Características que vieram somar, ou seja, eu citei algumas para ti e agora tu tem novidades nisso daí. O que se formou de novidade? O aumento da produtividade. Tudo passou a ser produzido numa escala bem maior. Qual era a finalidade disso? Pensa comigo. Eu estou produzindo localmente e eu estou atendendo a demanda de produtos agrícolas, de produtos para o lar, enfim, eu estou atendendo essa necessidade. Só que tu não pode esquecer que nesse momento da história, tu está tendo também uma expansão marítima. A Inglaterra está chegando em outros lugares. Se ela está chegando em outros lugares, consequentemente, ela vai querer levar o quê? Os seus produtos para serem vendidos. Então, qual é a grande novidade nisso daí? Ou uma novidade, né? Pode não ser a maior, mas uma novidade. É justamente o fato de tu deslocar essa produção para atender agora um mercado externo, um mercado que é das colônias da Inglaterra. Claro que não foi só a Inglaterra que fez isso, mas o exemplo é da Inglaterra. Tudo bem? É esse período, por exemplo, e aqui não sou eu que estou falando, são alguns pesquisadores, historiadores, geógrafos, que falam que foi o início do processo de globalização. O que significa essa globalização? É quando tu tem fluxo de mercadorias, produtos e serviços. Então, se tu está tendo esse escoamento, se tu está levando essa produção, tu estabelece nesse momento um processo já de globalização. Tudo certo? Espero que tenham entendido. Outra característica, crescimento demográfico. Isso é um termo muito utilizado na geografia, que a gente pode não resumir, mas a gente pode colocar de uma forma mais didática para ti, como um aumento populacional. O que significa esse aumento populacional? Significa que só a população cresceu? Não significa só isso. E isso pode ser uma pegadinha para ti na hora da prova. Por que uma pegadinha? Porque quando a gente fala de demografia, tu está delimitando um espaço que está sendo ocupado. Então a gente tem que considerar, sim, o aumento populacional, mas também a gente tem que considerar o espaço que está sendo ocupado. Esse espaço, ele aumentou ou ele diminuiu? A população cresceu ou diminuiu? Então, tu vai considerar uma série de fatores que são relevantes. Antes, tu tinha 4 pessoas ocupando um determinado espaço, agora tu tem 10 pessoas. É aí que se mede a demografia, tudo bem? Pelo espaço ocupado e a quantidade de pessoas. Fica atento a esse ponto. Tá? E, consequentemente, se tu tem muita gente, tu está vendo que a população está crescendo ou está ocupando muito os espaços, tu vai ter uma grande oferta de mão de obra. É o que alguns historiadores, como o próprio Eric Robensbaum cita em alguns momentos, é aquela mão de obra que vai ser um exército de reserva. Né? Nas indústrias, tu vai ter um grupo de pessoas trabalhando dentro das fábricas, só que fora, tu vai ter uma fila. Se algum trabalhador ficou doente, se machucou, enfim, substitui naquele momento, tira aquele trabalhador e traz um outro que está na vez lá na fila. Lembrando que isso é citado, comentado por alguns professores, historiadores, como uma espécie de exército de reserva, né? Que é para justamente você substituir a mão de obra. Tá? Vamos lá, vamos passar mais uma aqui. Aí, ó, um exemplo para ti de como eram, né, o interior das fábricas. Uma grande acumulação de pessoas, um grande complexo de maquinário, né?
Observa bem, tu pode tirar exemplos e características disso daí. Aqui vem mais uma agora. E aí um ponto importante. É muito comentado, né? Ou perguntado pelos alunos. Professor, quem trabalhava nessa época? Basicamente todo mundo que fosse pobre ou que se colocasse à disposição para o trabalho, né? A gente pode citar, por exemplo, o fato das crianças trabalharem, né? É um exemplo. Além das crianças, as mulheres também. Professor, por que acontecia isso? São vários aspectos. Eu vou citar um aqui para ti, para que tu possa entender melhor. O homem que trabalhava, ele basicamente trabalhava por um salário muito baixo. Aí tu pergunta assim, mas por que o homem trabalhava por um salário muito baixo? Porque tinha muita gente lá fora. Se ele não quisesse o salário baixo, pega o beco, eu chamo outro. Então o cara se sujeitava àquele trabalho. Tudo bem? Só que lembra, o salário que ele ganha é um salário baixo, né? Além de ser um salário baixo, ele ainda tinha péssimas condições de trabalho. Nesse modelo de trabalho com um salário baixo e péssimas condições de trabalho, tu era obrigado a fazer muitas coisas. O que os grandes burgueses pensam então? Tu vai fazer uma seleção ou uma divisão do trabalho também dentro das fábricas. É quando tu abre a oportunidade para mulheres e crianças. Oportunidade entre aspas, né? Diga-se de passagem. Por que mulheres e crianças vão passar a trabalhar? Primeiro, para complementar a renda daquele pai, geralmente era uma família que trabalhava dentro das indústrias, para complementar a renda daquele pai, e também para fazer outras atividades. Que aí o cara ele não vai ter que dividir a atenção dele entre 2, 3 ou até 4 atividades. Então, ele mantém o foco dele em cima daquela atividade principal, certo? A mulher passa a fazer uma outra atividade, poderia ser a questão da seleção das peças e tudo mais, e a criança, outra atividade. Então, complementava a renda do pai, e também tu cria, nesse momento, uma espécie de divisão do trabalho. E isso, dentro do Enem, é pouco comentado. Se é pouco comentado, eu gosto muito de trabalhar com isso, por quê? Porque é algo que as pessoas podem não estar esperando. E aí a gente passa a trabalhar para te deixar preparado. Tudo bem? Vamos mais uma aqui, tá, galera? Vamos adiantando. Qualquer dúvida pode mandar que a gente vai procurar responder. Aí, outra dúvida dos alunos, né? Muitos alunos questionam, perguntam a respeito dessa diferença entre manufatura e maquinofatura. Tem um historiador chamado Francisco Iglesias, que ele até nem gosta de usar tanto o termo de maquinofatura. Ele cita um termo, basicamente, de indústria moderna. Tá? Aí, só um parêntese rapidinho aí. Professor, por que o historiador Francisco Iglesias gosta de usar esse termo de indústria moderna? Eu vou fazer só um parêntese aqui para ti, rapidinho. Vamos colocar como se fosse a periodização da história. Como que se dá essa periodização? É aquela básica que tu vê nos livros, né, didáticos, enfim. Tu vai ter a história antiga, né? Tu vai ter a história medieval, depois tu vai ter a história moderna e a história contemporânea. Tá? Só a nível de parêntese, não vamos nos aprofundar, é só para esclarecer o argumento do historiador Francisco Iglesias. Quando ele cita para ti a característica de indústria moderna, é porque ela vai se desenvolver nesse período aqui, que é o período chamado dentro da história de Idade Moderna. Tudo bem? Então, tu já fica preparado a respeito da opinião desse historiador. Lembrando que não é a minha, é apenas uma reprodução que a gente faz aqui para vocês. Então, pelo período que essa atividade se desenvolve, ele vai caracterizar como indústria moderna. Aí tu pergunta assim, bom, se ele está caracterizando pela questão da indústria moderna, a gente pode dizer que tinham outras indústrias antes ou depois? Sim, só que a gente não vai entrar no mérito. O nosso foco aqui é a indústria moderna, beleza? Então vamos lá. O Francisco Iglesias, ele dizia basicamente que a indústria prepara a matéria-prima para uso. E sendo assim, a indústria sempre existiu. A diferença estaria nas características. E foi o que eu acabei de falar para ti. Na opinião dele, sempre existiu um processo industrial. Só que ele cita uma característica da Idade Moderna e ele diz que tinha a característica da Antiguidade, no Medievo e na Contemporaneidade. Tudo bem? Vamos lá.
Para o Francisco Iglesias, basicamente, a gente não vai se prender apenas às ideias dele, ele colocava como a manufatura. Tu tem pouca utilização de utensílios. Tá? Ou seja, tu não vai usar ferramentas. Ou se tu utilizar, tu vai utilizar numa quantidade bem pequena. Tá? Na manufatura. A fabricação era predominantemente manual, sem a especialização do trabalho. Isso é um detalhe importante. Sem essa especialização do trabalho, significa que tanto o dono da oficina, que era um pequeno burguês, como também os trabalhadores dessas oficinas, eles conheciam todo o processo de produção. Eles tinham noção de quanto tempo eles levariam para produzir tal produto. É o que acontece, por exemplo, na atualidade. Eu vou tentar aproximar para ti de como era o processo da manufatura. Imagina que um sapato teu precisa de conserto. Precisa de conserto. E aí tu vai levar num sapateiro. E ele diz assim, olha, daqui a 2 dias, daqui a 1 dia e meio, eu vou precisar de tantos materiais. E tudo mais. Ou seja, ele tem noção do que ele precisa e do tempo que ele vai levar. Era basicamente assim que funcionava na manufatura. Deu para entender? Ficou claro isso para vocês? Muito bem. Sem a especialização do trabalho, tu vai ter uma noção bem ampla. Tu tem o conhecimento de todas as etapas da produção. A indústria moderna, a variedade de utensílios. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque a revolução industrial, nesse momento de início e posteriormente com os desdobramentos da atividade, tu vai ter uma grande quantidade de ferramentas. Por exemplo, tu vai ter ferramentas para mexer na eletricidade. Tu vai ter ferramentas para mexer nas locomotivas, por exemplo, que era uma questão mecânica, e assim vai. Então, tu vai ter peças específicas para cada atividade que tu vai desenvolver. Tudo bem? Ficou claro isso? Outra característica, maior número de pessoas empregadas. Aí tu diz assim, pô, cara, que bacana, né? Maior número de pessoas empregadas. Será que é bacana mesmo? A gente volta um pouquinho e lembra que eram por baixos salários. Era melhor trabalhar por baixos salários do que ficar sem trabalho nessa época, tudo bem? Então, apresenta essa característica, do maior número de pessoas empregadas, mas não significa que tu resolveu o problema do emprego ou do salário e assim por diante. Vamos lá. Automação das etapas de produção. A automação. O que significa isso? Significa que cada parte do processo, ela vai ter um processo tecnológico agregado a ela. Certo? Primeiro, tu vai ter uma atividade que vai exigir o trabalho manual. Tudo bem. Depois tu vai montar peças, só que são peças pesadas. Tu depende de uma linha de produção. Então, tu vai ter essa diferenciação das etapas. Tudo bem? Isso é uma característica também muito importante, muito relevante. A divisão e especialização do trabalho está diretamente atrelada ao ponto anterior, né, da automação. Quando tu especializa o trabalho, tu vai ter a pessoa responsável pela separação das peças, tu vai ter a pessoa responsável por encaixe de peças, a pessoa que vai avaliar se a peça está bem encaixada, se não está, ou seja, cada um executa uma função específica. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Muito bem. Passando mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Inovações tecnológicas. Bom, a gente vai ter grandes exemplos, né? Aí o primeiro que a gente mostra, é o telégrafo. Tá? Caso tenha curiosidade, né, tenha despertado um pouquinho, só para descontrair um pouco, o termo telégrafo hoje, nome do bairro, de um dos bairros de Belém, é em função do aparelho, né? Lá era o grande centro distribuidor de mensagens durante um certo período aqui em Belém. E um período importante, né, que foi posterior à chamada Belle Époque e tudo mais. E esse bairro ele ficou responsável por essa distribuição de mensagens. Tudo bem? E aí faz referência ao aparelho. Só uma questão mesmo de informar, né, caso alguém tenha ficado curioso. Vamos lá, o telégrafo ele basicamente transmitia mensagens, né, trocava mensagens. Era um WhatsApp da época. Né? Muito bem. O tear mecânico. Fala assim, para que servia o tear mecânico? Bom,
tu poderia fazer ou produzir, peças de roupa. Tá? Dependendo da qualidade técnica do tear, tu poderia também produzir sapatos, chapéus e assim por diante, entre outros produtos também, tá? Tear mecânico. Outro exemplo, o motor à explosão, ele foi posterior à locomotiva, né? Ele foi posterior, mas aí foi só uma questão de ordem. E por último, a locomotiva, e aí foi uma questão de transporte, né? Alguns historiadores gostam de dizer que nesse período o mundo encurtou. O que significa dizer que o mundo encurtou? Significa que as pessoas tinham maior facilidade de locomoção, tinham maior facilidade de se transportar de um lugar para o outro. Outra explicação que pode servir como exemplo para ti é o que a gente observa no filme do Titanic, né? Ou em outros navios que utilizavam basicamente essa mesma tecnologia. O Titanic ele funcionava basicamente a partir da queima, né, de recursos naturais para que o motor se desenvolvesse. É um exemplo. A locomotiva transportava carvão mineral, transportava pessoas também. Caso tu tenha curiosidade, aqui em Belém existe, né, um modelo desse objeto da Revolução Industrial, no caso a locomotiva. Não vai pensar besteira aí, pelo amor de Deus. Está lá na Estação das Docas, tudo bem? Na Estação das Docas tu tem um modelo desse aparelho, desse objeto, tudo bem? Então observem bem as imagens. Vamos lá. A gente não pode negar que a Revolução Industrial ela trouxe melhoras para a sociedade. Não pode negar, tá? Só que a gente tem que observar até que ponto são melhores. Ou para quais grupos são melhores. Quando a gente cita uma elite burguesa, né? Ou uma elite que ainda tem características nobres, a gente ainda pode considerar. Na Inglaterra, por exemplo, ainda existe a monarquia, mesmo que de forma simbólica, né? Mas existe. Então, quem é que vai se beneficiar dessas características ou dessas evoluções tecnológicas, evoluções de conhecimento e assim por diante? Basicamente, a gente considera que são os grupos da alta sociedade, tá? São pessoas que têm condições de pagar e de interagir com essas novidades. Não é diferente de hoje, diga-se de passagem, tá? Mas a gente tem que entender que a burguesia e alguns membros da nobreza restante ainda se beneficiavam dessas situações. E o povo? E o pobre? Será que ele tinha acesso a isso? Sim ou não? Será que o pobre tinha acesso a isso? Olha só essa pergunta para ti, essa reflexão que tu vai levar para o resto do teu dia. Eu tenho quase certeza, né? Professor, eu acho que não. Eu acho que o pobre não tinha acesso a essas tecnologias. Calma lá, não vai afoito, né? Que tu pode acabar caindo. Observa que, quando a gente fala de acesso, a gente tem que considerar que o processo de produção passava por esse pobre, por esse ex-camponês, né? Por essas pessoas de poder aquisitivo menor. A gente pode considerar que eles não usufruíam disso daí, porém, eles tinham acesso. Eles conheciam parte do produto, em alguns casos, conheciam o produto na sua integralidade. Tá certo? Então, tu tem que ir com calma. A interpretação do contexto ela é muito importante na prova do Enem. Tá certo? Então, quando falar de ter acesso, a gente pode considerar que houve, sim, um acesso limitado em alguns momentos, um acesso maior em outros momentos. Agora, quando fala assim de usufruir, aí a gente já não pode considerar. O pobre não usufruía, tudo bem? Então vamos lá. Movimentos da Revolução. Basicamente, a gente pode citar a criação de um movimento burguês, a criação de um movimento que buscava se estabelecer como uma elite econômica e política. Aí tu pergunta assim, a burguesia quer se estabelecer como liderança política, liderança econômica? Por quê? Porque tu já vem de um histórico de liderança da monarquia. Tu já vem de um histórico de liderança política e econômica, né, dos grupos nobres.
A gente falou do absolutismo momentaneamente aqui. Então, qual é a substituição nesse momento? A substituição é, tu vai tirar poder dos absolutistas, né, dos grupos monárquicos, e tu vai fazer com que a burguesia passe a ascender socialmente. E qual foi o grande ponto que fez a burguesia ascender socialmente? Foi o dinheiro, foi o acúmulo de riquezas. Tudo bem? Vamos lá. A burguesia, proprietários de fábricas, minas, bancos e etc., argumentavam que eles eram os responsáveis pelo desenvolvimento do período e que estavam ajudando a população a se restabelecer após a expulsão de suas terras. Ou seja, olha a migué que está sendo jogada, né? A tese. Olha, vocês saíram de suas terras, só que eles não falam que foi por culpa deles mesmos, e agora a gente vai te oferecer um trabalho com baixo salário e péssimas condições, porém isso também não é dito. A burguesia transmite uma ideia de auxílio para essas pessoas que estão desamparadas, sem propriedades, sem produção e, consequentemente, com necessidades. Tudo bem? O proletariado foi um grupo que surgiu paralelamente, né, a essa classe burguesa. O proletariado vendiam sua força de trabalho para os burgueses, em geral por um salário baixo. Por esse motivo, eram obrigados a levar suas mulheres e filhos a exaustivas jornadas de trabalho para complementar a sua renda. E aí a gente falou disso ainda há pouco. Tudo bem? A gente citou já como que se dá essa característica. Tudo bem? Então a gente vê o movimento de formação social. Isso é interessante. Por que a gente tem que considerar isso um ponto relevante? Porque a dinâmica social ela vai se alterar. A dinâmica social ela vai ocorrer diretamente pelo confronto ou pela interação entre burguesia e proletariado. Em alguns momentos vai ser uma condição agressiva, em outros momentos não tão agressivos. Tá? A gente vai já também citar essas características, só um momento. Ó, aqui a gente vai citar para ti o movimento ludista. Né? Como eu te falei, a sociedade agora ela vai se mostrar de acordo com as necessidades da burguesia e do proletariado. A interação desses grupos é que vai moldar a sociedade a partir de agora. Claro que tu ainda tem o papel da igreja, né? Tanto da igreja católica como também das outras igrejas que estão surgindo nesse período, que a gente pode ainda chamar nessa época especificamente de igrejas protestantes, né, porque elas tinham caráter de protesto e assim por diante, mas a gente pode citar esse exemplo do ludismo. Basicamente o ludismo ele se considerava como um movimento que foi liderado por Ned Ludd, que incitava a quebra de máquinas por parte dos trabalhadores, em função da intensa substituição do trabalho manual pelas máquinas. Os trabalhadores acreditavam que, quebrando as máquinas, seriam reutilizados como força do trabalho. Ou seja, seria aquela coisa, eu elimino a concorrência. Quem é a concorrência? A máquina. Se eu elimino a máquina, eu volto a trabalhar. Essa era a lógica do movimento ludista. Tudo bem? Outra movimentação, né? O movimento cartista. Tá? E aí a gente pode atribuir, de fato, a uma escrituração, né? Um direcionamento de cartas ao parlamento inglês. O que esses caras vão fazer? Eles viram que só quebrar máquinas não resolvia o problema. Então eles pensam, né, de uma forma diferente, de uma forma que seja mais legal, que se trata de escrever cartas. Por isso o nome do movimento é o movimento cartista. Basicamente o movimento cartista, ele era as reivindicações dos trabalhadores, melhores salários, melhores condições de trabalho, enfim, reivindicações, né, em geral. E ele vai ser um movimento iniciado pela Associação de Trabalhadores Fabris. Consistia num envio de cartas ao parlamento inglês, reivindicando melhores condições de trabalho, como participação política dos trabalhadores,
Aí tu pergunta, Laci, por que que os trabalhadores queriam participar da política? Aí eu te faço uma outra pergunta. Por que tu acha que a burguesia quis participar da política, quando tu tinha o absolutismo? Qual era o interesse da burguesia em participar dessa política? Não era justamente ter acesso a essa legislação e poder modificar quando necessário? Então, a burguesia pensou isso, conseguiu. O movimento cartista vai no mesmo sentido, só que atendendo o objetivo de quem? Dos trabalhadores. Tudo bem? Participar do processo político significa entender o que está sendo colocado e que vai acabar refletindo na gente, como trabalhador. Tudo bem? Isso é um ponto muito interessante, essas reivindicações. Redução das jornadas de trabalho era talvez a mais contundente cobrança deles, e melhores condições de trabalho dentro das fábricas. Só uma nomenclatura que pode ser que venha na tua prova. Quando a gente fala da primeira lá, né, a participação política dos trabalhadores, em algumas obras, alguns livros, textos, eles citam o sufrágio universal. Tá? Sufrágio. Sufrágio, questão de voto, né? Participar definitivamente do processo eleitoral, da eleição de tal candidato ou de grupos políticos. Tá? Então, o sufrágio universal consistia na participação política de toda a sociedade inglesa. Tá? O que não aconteceu. Beleza? Vamos caminhando. Aqui a gente tem as referências, tá? Quem tiver interesse de pesquisar textos ou coisa do tipo, você pode participar pedindo que eu possa te enviar posteriormente. Bom, gente, o que eu coloquei aqui nesse primeiro momento para vocês foi, digamos assim, do início até a metade da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela é um tema muito extenso, tá? E aí foi visto, né, que não teria como trabalhar todo numa só aula. Então, deu para fazer a primeira parte hoje, posteriormente a gente vem com a segunda parte. E aí eu quero deixar para ti essas orientações que a gente acabou de mostrar. Tudo bem? Dúvidas, manda diretamente lá pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais do Aprova. Vai ser passado para mim e a gente vai poder tirar a dúvida de vocês posteriormente. Tudo bem? Mais uma vez eu agradeço pela paciência que vocês tiveram, pela atenção que foi dada e peço que vocês continuem em casa, se resguardando e estudando, que o foco é passar no Enem. Tudo bem, gente? Grande abraço, bom dia a todos.